Irmãos e irmãs, graça e paz, bom dia para todos e todas. Nós estamos muito felizes em Deus porque hoje nós começamos o segundo módulo do nosso curso Fundamentos. E para nós isso é uma vitória muito grande, se tratando do tempo em que temos vivido. Graças a Deus, aprove ao Senhor nos permitir chegar até aqui. Então aproveite essa oportunidade, aproveite esses ensinamentos. E hoje em especial nós começaremos com o tema sobre a teologia wesleyana. Nós vamos aprender muito acerca da nossa herança wesleyana, quem somos, o que fazemos e por que pensamos assim. Isso é crucial para a nossa caminhada, porque todo aquele e toda aquela que tem uma perspectiva do que foi o passado, com certeza tem uma perspectiva também de futuro. Então nós vamos começar esse momento, primeiramente, fazendo o que é mais importante, que é falando com Deus, orando ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós agradecemos por essa manhã, nós agradecemos pela Tua luz, pela Tua revelação. Agradecemos, meu Pai, pela oportunidade da vida, que hoje, em especial, meu Pai, é tão cara, é tão valorosa. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor permitiu que nós vivêssemos esse dia de hoje e nos permitiu, meu Pai, desfrutar do conhecimento da Tua palavra, desfrutar, meu Pai, de companhia de pessoas tão maravilhosas, de irmãos tão, meu Deus, amorosos e fiéis ao Senhor em Cristo Jesus. Muito obrigada, Deus, e que o Senhor nos ajude a aproveitar esses conhecimentos, a transpor, meu Pai, essas palavras para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você se lembra, mas quando você recebeu o seu caderninho do curso Fundamentos, ali tinha o cronograma dos nossos módulos. Eu queria que você abrisse para nós vermos o que estudaremos nesse módulo. Bom, hoje nós temos os temas específicos, né? 17/5, o povo chamado metodista, como vocês podem ver aí. Dia 24 nós falaremos sobre o caminho da salvação. Dia 31 sobre a graça responsável, um tema tão primoroso, um tema tão importante. Dia 7/6, os meios de graça e resposta. 14/6, o batismo. 21, a ceia do Senhor. 28/6, nós vamos refletir acerca da Trindade. E 5/7, o triunfo da graça, a escatologia sob uma perspectiva da teologia wesleyana. Então, como vocês podem observar, nós temos um caminho para poder percorrer, um caminho muito bonito sobre a teologia wesleyana. E hoje, graças a Deus, nós temos um motivo mais do que especial. Nós teremos a presença do nosso querido pastor André Yuri. Você já deve ter conhecido ele participou da nossa live de oração. Se não, você vai ter o prazer de ser ministrada e ministrado com as palavras do nosso querido pastor, tá? Então espere e aguarde alguns minutos e nós voltaremos já.
Pessoal, bom dia, graça e paz. Estamos aí agora com o pastor André, como foi avisado para vocês. É uma alegria muito grande para nós, nesse módulo 2 do nosso curso Fundamentos, começar, tendo essa aula magna com o nosso amigo pastor André. O pastor André, como foi falado, esteve conosco recentemente na nossa live de oração, foi uma bênção. E aí eu fiz para ele o convite para que ele estivesse conosco nessa introdução desse curso, porque o pastor André Yuri, como eu havia falado para vocês, é um grande estudioso e a área dele de especialização é em teologia wesleyana. Então, nada melhor do que começar um curso trazendo uma pessoa especialista no tema. E o pastor André Yuri aceitou com muito carinho. Então, pastor André, muito obrigado pelo carinho, pela recepção, por fazer parte desse projeto. Eu espero que realmente seja uma bênção para você também. Nós damos as boas-vindas a você, tá? E nós agora queremos orar pela sua vida, agradecendo a Deus por você, por ter aceitado esse convite e pedindo a você que está em casa que participe, tá? Aproveite bem, fique atento, atenta, anote bastante, porque o conteúdo é muito bom e o professor melhor ainda, viu? Então vai ser uma bênção para nós. Então vamos orar agora pelo pastor André, que estará conosco nesse tempo. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor André, que o Senhor, ó Pai, esteja com ele, com o teu servo, esteja, Deus, ministrando sobre a vida dele. Ele preparou, Pai, todo o conteúdo. Pai, então que seja uma bênção para nós, que seja uma bênção para ele, que todos nós saímos daqui edificados no Senhor e que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, nos ajudando e nos abençoando através desse conteúdo. Nós agradecemos pela vida do pastor André, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então eu quero dar a palavra para o pastor André e mais uma vez dizer para você, aproveite bastante. Como nós temos feito, o pastor André vai expor o conteúdo e ao final nós teremos um espaço para responder algumas perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você já pode ir postando aqui no nosso chat e depois passaremos a palavra para o pastor André e ele estará ministrando, falando para nós aí algumas respostas. Então aproveite, como você sabe, foi anunciado no nosso cartaz, o pastor André Yuri é doutorando pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de ciência da religião, então é alguém muito capacitado e certamente contribuirá muito para nós, tá? Então, pastor André, a palavra está com você. Pessoal, por favor, vocês podem falar para nós como é que o som está chegando? Que parece que teve uma dificuldade com relação ao som. Então, se você puder falar para nós aí, pastor André, pode falar. Vamos testar agora. Bom, então vou começar de novo. Quero cumprimentar você com um bom dia, com a graça e a paz do Senhor nosso Deus.
Mais uma vez, então, dizer que é uma alegria, um privilégio poder estar aqui com vocês nesta manhã. A convite aí do meu amigo, pastor Felipe, porque eu tenho muito carinho, muita estima, muita admiração, também da sua esposa Leide. Quero cumprimentar os irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Santa Luzia, também alguns irmãos e irmãs da Igreja Metodista aqui em Santos Dumont, que têm nos acompanhado hoje nessa aula especial. Quero dizer, então, que é um prazer, uma alegria nós podermos estarmos juntos, falando um pouco sobre a história do povo chamado metodista, que é o nosso povo, um pouco sobre a nossa história, sobre a formação, né, desse povo chamado metodista, que começou há quase 300 anos atrás. Então, quero manifestar essa alegria e esse prazer que é poder estar aqui com os irmãos e irmãs nessa manhã de domingo. O tema da nossa aula é, então, o povo chamado metodista, e nós vamos, então, falar um pouco sobre a história desse povo, sobre como se configura esse povo, sobre como se formou esse povo, qual era o contexto na qual surgiu esse povo chamado metodista. Então, o objetivo geral da nossa aula é estudar a história do movimento metodista, suas origens, formação e também o desenvolvimento da teologia wesleyana. Diferente de alguns outros teólogos contemporâneos, John Wesley ele não desenvolveu uma espécie de teologia sistemática no sentido de escrita de livros ou de produção sistemática de textos, mas a teologia de John Wesley ela é uma teologia prática, ela é feita a partir da sua vida, é feita a partir do seu relacionamento com o povo metodista, é feita a partir das classes, que eram os pequenos grupos nos quais o povo metodista se reunia, é feito a partir das necessidades do povo, e por isso, para a gente poder também falar de teologia wesleyana, é muito importante a gente falar sobre a história do povo metodista, justamente porque a teologia wesleyana ela só se constitui a partir dessa história e desse relacionamento de Wesley com o povo. Só um momento, por favor. Oi? Tá ok. Perfeito. Então, retomando, né? Para que nós possamos falar sobre metodismo, sobre a história do metodismo, é preciso que a gente fale sobre a história dos irmãos Wesley. John Wesley, ele foi o 13º filho do pastor Samuel Wesley e de sua mãe, Susana Wesley. Apesar de esse casal ter tido 19 filhos, 7 desses filhos morreram ainda prematuros. Sobreviveram 9 filhos, um total de 3 irmãos e 6 irmãs. Né?
Mas o que nos interessa propriamente dito é a história dos irmãos John e Charles Wesley, porque o terceiro irmão, Samuel Wesley, ele ainda muito novo, muito jovem, ele também foi acometido por uma febre e faleceu muito cedo, antes dos 30 anos de idade, embora ele fosse o irmão mais velho. Ele faleceu muito cedo e o que nos interessa, então, propriamente dito, é a história dos irmãos John e Charles Wesley. John Wesley, que é quem nós conhecemos mais propriamente dito, ele foi professor da Universidade de Oxford, uma universidade que ainda hoje existe, ainda hoje segue atuando em pesquisas, e já muito novo, Wesley ocupou o posto de Fellow, que é uma espécie de pesquisador, no Lincoln College, a partir do ano de 1726. Então, logo que se formou em teologia, Wesley já era um aluno de muito destaque, e ele logo, então, se torna um pesquisador dentro da Universidade de Oxford. Wesley tinha, durante esse período, apenas 23 anos de idade, e já ocupava ali um posto importante nessa universidade, e é um posto que ele vai ocupar durante toda a sua vida, garantindo, inclusive, para Wesley um salário vitalício. Então, enquanto Wesley viveu, ele recebeu o salário da Universidade de Oxford, que garantiu o seu sustento, e como nós vamos ver daqui a pouco, que garantiu também o sustento do povo chamado metodista e das comunidades metodistas. Em 1727, Wesley ele se tornou mestre. Naquele tempo, o mestrado de Wesley ele era feito em artes, mas as artes não são como artes que nós conhecemos hoje. As artes naquele tempo elas envolviam as ciências humanas, conhecimentos gerais, e Wesley então ele conquista o seu grau de mestre no ano de 1727, ainda com apenas 24 anos de idade. E ele foi ordenado presbítero da Igreja da Inglaterra no ano de 1728. É importante nós dizermos que a igreja do tempo de Wesley é a igreja anglicana, que é uma igreja que também existe até hoje. O Wesley ele nasceu na igreja anglicana, seu pai era pastor anglicano, ele se formou na igreja anglicana, se tornou pastor da igreja anglicana, e curiosamente o Wesley morreu como pastor da igreja anglicana sem nunca ter fundado a igreja metodista. Interessante nós observarmos também que a igreja anglicana ela é a igreja oficial da Grã-Bretanha, a igreja oficial do Reino Unido e a igreja oficial da Inglaterra. Isso quer dizer que o líder da igreja anglicana, quem coordena, quem comanda a igreja anglicana, é o rei ou a rainha da Inglaterra, o rei ou a rainha do Reino Unido. Né? Atualmente, quem é o líder da igreja anglicana é a rainha Elizabeth II. No tempo de Wesley, alguns outros reis e rainhas também foram líderes desta igreja. É importante a gente também dizer que a igreja anglicana, no tempo de Wesley, ela vinha de um período em que, recentemente, o movimento protestante, da reforma protestante, havia rompido com o catolicismo romano, e a igreja anglicana ela fica nesse meio termo, sem saber se vai para o lado do catolicismo romano ou para o lado da reforma protestante. Então, por exemplo, quando surgiu o rei, e o rei ele tinha uma inclinação ao protestantismo, a igreja anglicana ela se tornava protestante. Quando o rei ou a rainha ele tinha uma inclinação maior ao catolicismo, então a igreja anglicana ela se inclinava para a teologia católica. Existiu, inclusive, uma rainha chamada Maria, que carinhosamente a história apelidou de Maria Sanguinária, que ela mandou executar todos os ministros que se consideravam protestantes na Inglaterra. Tá? Então, ela cometeu um extermínio de protestantes, ela perseguiu os protestantes, e a história apelidou de Maria Sanguinária, porque ela era profundamente católica e acreditava que a igreja anglicana deveria se manter católica. No tempo de Wesley, a igreja já havia encontrado aquilo que chama até hoje de via média, que é um meio termo entre o protestantismo e o catolicismo. Então, eles decidiram que eles não iam nem tanto para o lado do catolicismo, nem tanto para o lado do protestantismo. Se mantiveram aí no meio, numa busca por um equilíbrio. E é essa igreja na qual Wesley ele nasceu, cresceu e se desenvolveu. Uma igreja que já havia encontrado essa chamada via média, que nem é tanto protestante e nem tanto católico. Então, como os próprios anglicanos dizem,
eles são mais protestantes que os católicos, mas são mais católicos do que os protestantes. É a chamada Via Velha. E é interessante também que Wesley, ele viveu no século XVIII, que é o período da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi o surgimento das máquinas e a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. É um processo que a história também chama de maquinofatura. Então, por exemplo, o que acontece? Onde existiam 10 trabalhadores em uma fábrica, com o surgimento da máquina, 8 trabalhadores, a exemplo, eram mandados embora, eram dispensados, porque a máquina passaria a fazer todo o trabalho que os trabalhadores fariam, e apenas 1 ou 2 trabalhadores eram mantidos para poder manter a máquina operando. Isso trouxe algumas consequências muito sérias para a Inglaterra. Primeiro, que foi o aumento do lucro daquele que era o dono da fábrica, e aí também a história começa a chamar de começo do capitalismo selvagem, nesse período da Revolução Industrial. Então, nós temos donos de fábricas que passam a obter um lucro muito maior, mas, em consideração, a camada pobre da população ela vai se tornando cada vez mais pobre. E há aí um contraste muito grande entre os níveis mais altos e os níveis mais baixos da sociedade. O que acontece também com a Revolução Industrial? O número de desempregados ele se torna exorbitante na Inglaterra do século XVIII, justamente porque as máquinas passaram a substituir o trabalho humano. Com isso, no tempo de Wesley, nessa Inglaterra do tempo de Wesley, surgiu um grande número de mendigos itinerantes que passaram a habitar as ruas, dormir nas ruas, o índice de pobreza aumentou consideravelmente e o desemprego atingia taxas absurdas. A igreja do tempo de Wesley, ela não é uma igreja muito preocupada com essa questão social e não é uma igreja muito preocupada com os pobres. Haviam algumas sociedades que se preocupavam em trazer uma espécie de assistência às pessoas que estavam em situações mais vulneráveis naquilo que hoje nós chamamos de ação social, mas, por outro lado, a igreja, de forma geral, não se preocupava muito em mudar ou em transformar essa realidade. Os trabalhadores que se tornaram, então, desempregados, e que atingiram números altíssimos na Inglaterra, eles vão procurar refúgio principalmente em 3 situações. Primeiro, o álcool. Então, o nível de alcoolismo nessa Inglaterra do século XVIII se torna altíssimo. O número de pessoas que vão buscar refúgio no álcool, na embriaguez, na bebida, como forma de tentar esquecer os seus problemas. Na prostituição, né? Então, muitos pais de família, homens que mantinham seus casamentos, passam a frequentar casas de prostituição. E, em terceiro lugar, nos jogos de azar, né? Então, imagine você que o sujeito que foi demitido do seu trabalho, ele tinha algumas poucas reservas financeiras, e ele, desesperado por não encontrar emprego, porque estava na Inglaterra inteira adquirindo as máquinas e substituindo o trabalho humano, então a pouca reserva que ele tinha, ele ia tentar a sorte nos jogos de azar, né? Nas apostas. Então, no fim das contas, a grande maioria dos trabalhadores acabavam ficando sem nada. E isso traz uma degradação social muito profunda para o tempo do Wesley, para o tempo do surgimento do povo chamado metodista, e é exatamente com esses problemas que o povo metodista ele vai precisar lidar. A igreja, paralelamente a isso, ela vai se tornando cada vez mais uma igreja da burguesia, uma igreja que está muito preocupada com os ricos, com os dízimos altos, com a influência dos poderosos na vida da igreja e com aquilo que a igreja poderia ganhar a partir da influência desse povo burguês. Passou a acontecer também, na igreja daqui anglicana, desse tipo Wesley, que os bancos da igreja, naquele tempo que eram bancos de madeira, entre um banco e outro, existia uma porta, e essa porta era trancada com chave, e a chave desse banco, de acesso para esse banco, ela era vendida às famílias de maior influência e às famílias que podiam pagar pela chave.
Então, quanto mais dinheiro você possuía, mais à frente você sentava e mais de perto você poderia assistir o pastor, poderia assistir um momento de música durante o culto. E isso gera um outro problema. Por quê? Porque com os bancos sendo comprados, cada vez menos os pobres eles passam a ter acesso aos cultos e à igreja. E cada vez mais os pobres eles vão ficando do lado de fora da igreja. Então, o tempo de Wesley é também um tempo em que ele se dá conta de que o povo pobre não frequentava mais a igreja anglicana. Eles estavam ficando de fora dos templos, justamente porque não tinham poder de influência e não podiam comprar o acesso aos bancos das igrejas. Então, o movimento metodista, ele nasce dentro desse contexto. O Wesley, como ele já havia se tornado professor da Universidade de Oxford desde o ano de 1726, alguns anos depois, o seu irmão Charles Wesley, que é um grande compositor de músicas, nós nos lembramos de Charles Wesley mais pelas suas músicas do que pela sua teologia propriamente dita, muito embora ele também tenha tido uma contribuição considerável para a teologia wesleyana metodista. Mas alguns anos depois, Charles Wesley ele se encaminha também para a Universidade de Oxford para poder cursar a teologia e se tornar também um pastor da igreja anglicana. E quando ele chega na universidade, ele começa a se dar conta de que ele está entrando em um processo de frieza espiritual, de apatia em relação à palavra de Deus, e ele solicita, então, que seu irmão, que já estava naquele tempo formado, já era professor daquela universidade, que iniciasse com ele, mais um amigo, um grupo onde eles pudessem estudar a Bíblia juntos, orar e discutir assuntos religiosos, ou seja, um pequeno grupo onde eles pudessem compartilhar uns com os outros os seus problemas, onde eles pudessem orar uns pelos outros, onde eles pudessem tirar as suas dúvidas bíblicas uns com os outros, e principalmente ali sob a liderança de John Wesley. Esse primeiro grupo ele é chamado de Clube Santo. Ele é formado pelo irmão John Wesley, Charles Wesley, os dois irmãos, e por um amigo de Charles, que era também seu colega de classe, chamado Morgan. E Morgan, ele também é acometido por uma doença, e ele morre também muito jovem, muito cedo, deixando os dois irmãos Wesley sozinhos no Clube Santo, mas que posteriormente viria depois a conquistar e adquirir novos adeptos e novos participantes. Então, o movimento metodista ele nasce primeiro com esse propósito, de ser um clube santo, um clube onde os amigos eles poderiam compartilhar e confiar uns nos outros. E esse clube santo, já no ano de 1730, eles iniciaram as visitas às prisões e aos condenados à morte. Então, por exemplo, naquele tempo, a pena de morte na Inglaterra, que era julgado com a pena de morte, era a morte por enforcamento. Então, o que passou a acontecer a partir dessa iniciativa do Clube Santo? Eles, além de visitarem os presos, que se encontravam encarcerados, quando a carruagem ela ia da prisão até a forca, os irmãos Wesley passaram a estar presentes dentro da carruagem, pregando uma palavra para esse condenado à morte, para que ele tivesse a possibilidade de se arrepender do seu pecado, já que eles não tinham poder para livrá-lo dessa condenação à morte, eles procuravam pelo menos trazer um alívio para a alma e para o coração daquele condenado. Eles iniciaram também alguns trabalhos, já no ano de 1730, com crianças órfãs, crianças que já não tinham seu pai e sua mãe, se encontravam nos orfanatos, e um cuidado especial também com as famílias pobres e também um suporte aos idosos. Então, nesse primeiro momento, esse Clube Santo, ele se torna um clube que procura estudar a Bíblia, orar e conversar, mas também um clube que entende que eles precisam fazer alguma coisa pela sociedade que se encontra em uma profunda degradação, uma sociedade que se encontra com profundos problemas morais e problemas sociais. Esses primeiros participantes do Clube Santo, eles passam, então, a ser muito metódicos nas suas atividades. Eles têm um horário para tudo, um horário para ler a Bíblia, um horário para orar,
um horário para conversar, um horário para comer. Eles passam a jejuar semanalmente, 2 vezes por semana, sempre nas quartas e sextas, desde o dia anterior, da hora que dormiram, até as 15 horas da tarde. Eles realizam o jejum absoluto, consumindo somente a água, mas abstendo-se de qualquer alimento. E eles passam, então, a serem vistos como um grupo que é muito metódico. Então, eles recebem um apelido, e esse apelido é o apelido de metodistas, né? Os que eram de fora desse grupo, eles passam a usar esse nome como uma espécie de chacota, uma espécie de piada, dizendo: lá se vão os metodistas, esse pessoal que tem método para tudo, esse pessoal que tem um sistema para tudo, esse pessoal que é muito organizado, muito metódico. Esses aí são os metodistas. Perdão. E, posteriormente, os irmãos Wesley, eles vão abraçar esse nome e vão dizer: não, de fato, nós somos sim metodistas. E eles, então, pouco depois, eles vão abdicar do nome Clube Santo e vão trazer para si o nome metodista, que se tornou mais famoso, tornou um nome mais conhecido do que o nome Clube Santo. Então, a partir dessa piada, dessa chacota, eles se apropriam do nome metodistas e se auto-intitulam, então, de sim, eles são metodistas e eles têm orgulho dos métodos que eles desenvolveram. Mas havia no coração de John Wesley um desejo profundo de se tornar um cristão genuíno. Ele queria a todo custo se entender como alguém que seguia a Cristo, como alguém que obedecia os mandamentos de Cristo, e ele entende, então, que ele precisa fazer tudo aquilo que ele faz, ele precisa realizar muitas atividades, ele precisa ir a muitos cultos, para que ele possa se tornar um cristão genuíno. Ele começa a entender cada vez mais que ele precisa entregar a sua vida para que ele possa ser reconhecido como um cristão. Nesse momento, nós precisamos lembrar da chamada via média. A teologia da graça, que é a teologia protestante, que diz que o ser humano é salvado pela graça mediante a fé, ela é uma teologia que ainda se encontra nessa igreja anglicana, ela ainda se encontra com um ponto de interrogação. Ela se encontra com uma dúvida, porque há também uma influência católica. Então, os anglicanos entendiam que a salvação ela é pela graça, mas que ela é também pelas obras, né? E o Wesley está dentro desse contexto, acreditando que pelas suas obras ele seria salvo por aquilo que ele realizasse a Deus, por aquilo que ele fizesse em nome de Jesus. A partir disso, ele poderia se tornar um cristão genuíno e poderia conquistar a sua salvação. Alguns anos mais tarde, já no ano de 1735, os irmãos Wesley são convidados para servir como missionários na colônia da Geórgia, nos Estados Unidos. Nesse tempo, os Estados Unidos ainda não haviam conquistado a sua independência. Perdão, gente, não é Covid não, tá? Mas os irmãos Wesley, eles são convidados para poder servirem como missionários nessa colônia da Geórgia, nos Estados Unidos. E eles, então, eles aceitam o convite e eles são enviados para poder servir nos Estados Unidos como missionários. Nesse tempo, os Estados Unidos ainda não eram um país independente, ainda era uma colônia da Inglaterra. Eu vou pedir só uma pausa, eu me esqueci de colocar aqui um copo de água, eu vou pegar um copinho de água e já retorno aqui em poucos segundos.
Perfeito. A gente que fala muito, a gente quando fala muito vai ficando com a voz cansada. Se a gente não tiver uma água, aí dificulta mesmo. Mas retornando então, os Estados Unidos nesse tempo, eles ainda eram uma colônia da Inglaterra. Ainda não haviam conquistado a sua independência e ainda não eram um país propriamente dito. Então, os irmãos Wesley, eles são convidados para servirem como missionários nessa colônia da Inglaterra, e eles aceitam ir, e lá nessa colônia, lá na Geórgia, eles vão iniciar também o trabalho dos metodistas. O John Wesley, ele fica lá por 2 anos. Charles Wesley fica apenas 1 ano, ele se adoece, ele é acometido por uma doença, e ainda no ano de 1736, ele retorna para a Inglaterra. O John Wesley, ele permanece sozinho realizando a missão dos metodistas para o qual eles haviam aceitado. Acontece que, durante esse período em que o Wesley estava na colônia da Geórgia, ele passa a dar aulas de francês para uma moça que ele contrata como professor particular. John Wesley era um homem muito versátil, falava muito bem a língua francesa, e essa moça, então, o contrata como professor particular. A moça em questão, ela se chama Sophie Hoff. E acontece que o Wesley, ele se apaixona por essa moça chamada Sophie, e essa moça também, em contrapartida, ela se apaixona pelo John Wesley. E eles mantêm uma espécie de relacionamento em que não é um relacionamento propriamente dito, mas é um relacionamento baseado no flerte, né? O John Wesley, ele flerta com essa moça flerta com o John Wesley, mas, de fato, não chega a acontecer um relacionamento propriamente dito. Essa moça, depois de um tempo, ela passa a ficar cansada desse relacionamento que não avança. Um relacionamento que parece que não vai chegar a lugar nenhum. E ela, então, ela é pedida em casamento por um outro rapaz, e ela manda dizer a John Wesley o seguinte recado: eu aceito me casar com esse rapaz se o senhor John Wesley não tiver nenhuma objeção. E o Wesley, então, ele manda dizer à moça que não tem objeção nenhuma. Hoje está um pouquinho difícil, né? Mas ele manda dizer à moça que ele não tem nenhuma objeção. O que acontece? A moça se casa, e John Wesley fica literalmente a ver navios. Né? A moça se casa com esse outro rapaz, e o John Wesley, apaixonado, decide se dedicar ao seu ministério. Acontece que a moça e o seu esposo, eles se tornam paroquianos, participantes da comunidade que John Wesley pastoreava, nessa colônia da Geórgia, nos Estados Unidos. E eles começam a sofrer uma espécie de retaliação por parte de Wesley. Wesley dizia que eles eram muito indisciplinados, que eles chegavam frequentemente atrasados aos cultos e que eles tinham o costume de faltar muitos cultos, e isso para Wesley era inaceitável. Ele acreditava que os participantes dos seus cultos, dos cultos metodistas, eles precisavam ter uma vida regrada, uma vida disciplinada, e essa moça, juntamente com seu marido, eles eram muito indisciplinados. Então, o que acontecia? O Wesley passou a proibir esse casal, inclusive, de participar da Santa Ceia. Ele vetou o acesso desse casal à participação da Santa Ceia. O pai da moça, que naquela colônia da Geórgia era um sujeito de muitas posses, era um sujeito influente, ele acusa o Wesley de ser um ministro autoritário e de estar usando de uma autoridade que ele não possuía ao proibir a sua filha e o seu esposo de participarem da Santa Ceia. Paralelamente também a isso, eles acusam Wesley de estar agindo única e exclusivamente por ciúmes, por não ter sido ele aquele a se casar com essa moça.
Então, ele proporciona um julgamento formal para o Wesley, onde o Wesley ele vai ser julgado, e como ele é o pai da moça, ele é muito influente, ele compra o tribunal, ele compra o juiz, e o julgamento já está tudo certo, já está tudo certo, para que o Wesley ele seja julgado e seja condenado, e posteriormente a isso viria qual seria a sentença de Wesley. Um dia antes do julgamento, o Wesley ele arruma uma passagem como tripulante clandestino de um navio, e ele retorna então para a Inglaterra um dia antes do julgamento, fugido, escondido, e volta retornando frustrado em seu coração. Nessa viagem de volta, o navio em que o Wesley estava, ele passa por uma forte tempestade. O navio é cometido em alto mar por uma grande tempestade. O mastro central do navio ele se quebra, e o Wesley, então, ele se dá conta de que ele está apavorado, ele está com medo de morrer, e ele escreve em seu diário que ele tem uma convicção em seu coração. Naquele momento ele ia morrer, e ele tinha certeza de que morrendo, ele iria para o inferno e iria se encontrar com o diabo. Nesse meio dessa tempestade, o Wesley escuta em um determinado salão dentro do navio um grupo de pessoas que estava cantando em meio à tempestade, estava louvando a Deus, e o Wesley vai então conferir essa reunião, e chegando lá, ele é vislumbrado com um grupo dos Morados, que é um grupo de cristãos oriundos da Alemanha, da Morávia na Alemanha, que estavam em plena tempestade, literalmente louvando, cantando e adorando a Deus. E isso traz uma certa frustração para o Wesley, porque isso contrasta com o seu sentimento de medo da morte e de convicção de que se ele morresse, ele iria para o inferno. Ele escreve, então, em seu diário, a seguinte frase: eu fui para a América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Então, o que nós percebemos? O Wesley, ele depois de se tornar pastor, lembrando que ele também é filho de pastor, foi criado na igreja, então ele se torna pastor, se torna mestre, é missionário, mas ele ainda traz no seu coração uma espécie de frustração por esse desejo de querer se tornar um cristão genuíno e de, na sua percepção, ainda não ter conseguido essa genuidade enquanto cristão e enquanto pregador do Evangelho. O que é importante também nós destacarmos é que os irmãos do Wesley, eles mantiveram algumas discussões entre si. Alguns anos depois, o Wesley ele vai ficar doente e ele vai precisar ser cuidado dentro de casa. Ele vai ficar um período um pouco mais de um ano confinado dentro da sua casa, parecido com a quarentena que nós estamos vivendo hoje. Mas nesse período ele passa a ser cuidado por uma enfermeira, uma moça chamada Grace Murray. E essa moça, ela se encanta por Wesley, e o Wesley se apaixona por essa moça novamente. E o que acontece? O Wesley está decidido a pedir essa moça em casamento. Acontece que essa moça ela não era muito influente, ela não era uma moça de muitas posses, e Charles Wesley, então, ele decide proibir o casamento do seu irmão. Ele arruma para essa moça um casamento com outro rapaz, e sem que o Wesley fique sabendo, ele arranja o casamento, ele ministra o casamento, e quando o Wesley recebe a notícia, a moça já está casada com outro rapaz. Paralelo a isso também, os irmãos Wesley, eles sempre, como conversavam sobre teologia, sobre Bíblia, eles passam também a ter não só atritos pessoais, mas a ter também atritos teológicos, como é o caso, por exemplo, da doutrina da perfeição cristã. John Wesley acreditava na possibilidade de, ainda nessa vida, o ser humano alcançar a perfeição, chamada perfeição cristã, e Charles Wesley acreditava que não, que a perfeição cristã ela só seria possível no mundo por vir, ela só seria possível no céu. Esse é um tema de muita discussão entre os irmãos,
E o que a gente percebe é que ele é um tema polêmico entre os irmãos, justamente por uma falta de compreensão daquilo que o outro ele queria dizer. John Wesley, na sua doutrina da perfeição cristã, ele não afirmava que o ser humano poderia se tornar isento de erro. Ele acreditava que a perfeição cristã era uma espécie de maturidade cristã, era uma espécie de estágio em que o ser humano ele já não abandonaria Cristo e em que ele teria a maturidade prática, quase que instantânea, para reconhecer os seus erros e para confessar os seus pecados e para decidir sabiamente com discernimento sobre os assuntos da vida. Então, a perfeição cristã na qual acreditava o Wesley não é propriamente uma perfeição como que isenta de erros, mas é como um estágio de maturidade cristã. Mas esse foi um tema de muita polêmica entre os irmãos. No ano de 1738, pouco tempo depois desse retorno dos irmãos Wesley da colina de Geórgia, sendo Charles Wesley retornou no ano de 1736, e John Wesley retornou em 1737, no dia 21 de maio de 1738, Charles Wesley ele foi a uma reunião desses irmãos morados, que cantavam no navio quando John Wesley retornava, e lá, nessa reunião, ele relata para o seu irmão que ele sentiu algo diferente no seu coração. Ele sentia que a sua vida, de alguma forma, havia sido transformada, que algo de diferente aconteceu na sua vida, e que ele acreditava que também o seu irmão John Wesley precisava ir nessa reunião e precisava participar de um desses cultos. E ele permanece, então, insistindo durante 3 dias para que John Wesley vá também a um desses cultos dos morados. E aí, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley vai a uma dessas reuniões desses irmãos morados, e lá ele relata no seu diário que às 8h45 da noite, do dia 24 de maio de 1738, num encontro realizado na rua Aldersgate, ele sentiu o seu coração se aquecer de uma forma estranha, a chamada experiência do coração aquecido. E que naquele momento, naquele dia, ele passou a crer que os seus pecados haviam sido perdoados e de que ele havia sido salvo por Cristo e somente por Cristo. Essa experiência do coração aquecido, ela causa uma mudança de mentalidade, tanto na vida pessoal de Wesley, como também um reflexo no seu ministério e na sua teologia. Por quê? Porque se antes o Wesley acreditava que as suas obras elas poderiam lhe trazer essa genuinidade dentro do cristianismo, ele poderia se tornar um cristão genuíno, a partir da experiência do coração aquecido, ele passa a entender que não, que a salvação ela se dá na sua vida pela graça e de que ele realiza as suas obras porque a graça o alcançou. Então ele passa a entender que as boas obras elas são uma consequência da graça que alcançou e que transformou a sua vida. Então há uma espécie de conversão na vida de Wesley. Essa não é a conversão ao cristianismo propriamente dita, mas ela é uma das muitas conversões pelas quais o Wesley ele vai passar no decorrer de sua vida. E essa é uma conversão muito importante. Por quê? Porque ele passa a entender que as obras elas são uma consequência da salvação que ele já recebeu. Ele já acredita que ele é salvo, que os seus pecados foram perdoados, e que por isso ele precisa realizar as boas obras para que mais pessoas também possam ser salvas e possam ser alcançadas pela palavra e pela graça de Deus. Então, o que a gente imagina, e o que a gente percebe na vida de Wesley, se antes ele pregava um sermão por dia, agora ele passa a pregar 3 sermões por dia. Se antes ele ajudava uma família carente, agora ele passa a ajudar 10. Se antes ele visitava o presídio uma vez por semana, agora ele passa a visitar 3, 4, 5. Então, as obras de Wesley, elas se tornam muito mais extensas, elas se tornam muito mais numerosas do que quando ele acreditava que ele seria salvo pelas boas obras. Ele agora, acreditando que as boas obras não vão salvá-lo, a gente poderia ter a percepção de que ele deixaria de realizar essas boas obras, mas ele faz o caminho inverso.
Ele passa a realizar muito mais obras e obras muito maiores do que aquelas que ele realizava quando ele acreditava que as boas obras lhe trariam salvação. Agora, como ele sabe que ele é salvo pela graça, de que as obras são consequência, ele passa a fazer muito mais do que aquilo que ele fazia. Então, essa teologia de Wesley, ela é conhecida de forma pragmática, de forma prática. Wesley é um homem pragmático. Nesse período em que Wesley ficou doente em casa, que eu mencionei anteriormente, que ele precisou ficar confinado por pouco mais de um ano, ele aproveita esse tempo para poder escrever as chamadas notas explicativas do Novo Testamento. O que são essas notas explicativas? São comentários bíblicos que ele passa a enviar às classes dos metodistas para que essas classes elas pudessem ter um entendimento bíblico mais profundo e mais alicerçado nessa teologia que o Wesley ele passa a desenvolver a partir da sua vida e ministério. Então, ele mesmo, nos seus estudos bíblicos, ele tem um propósito prático de servir as classes dos metodistas. Depois desse retorno também a Geórgia, quando os irmãos Wesley eles partiram como missionários, um sujeito chamado George Whitefield, ele ficou liderando na Inglaterra o chamado grupo dos metodistas. Então, aquele grupo que havia começado com o Clube Santo, e que depois abraçou para si o nome dos metodistas, enquanto os irmãos Wesley estavam fora da Inglaterra, ele passou a ser liderado pelo sujeito chamado George Whitefield. George Whitefield, ele era um tremendo pregador, ele era um homem de forte liderança, era um evangelista vibrante. Quando ele pregava, multidões de pessoas se divertiam, mas ele tinha um grande problema, pelo menos na ótica de Wesley. Ele era calvinista. A teologia calvinista, ela acredita na chamada dupla eleição. Então, o que a teologia calvinista ela ensina? Que antes de você nascer, você já foi eleito por Deus ou para ir para o céu, ou você foi eleito para ir para o inferno. Antes de você nascer, ou você foi eleito para a salvação, ou você foi eleito para a perdição. É o que ensina a teologia calvinista, que é, por exemplo, até hoje, assim entendida pela Igreja Presbiteriana. Os irmãos Wesley, eles vão se tornar ferrenhos opositores dessa teologia calvinista. John Wesley chega a dizer o seguinte, que acreditar nessa espécie de eleição é acreditar em um Deus que é muito pior do que o próprio diabo, porque é um Deus que tem poder para salvar e que não salva porque não quer. E, pelo contrário, ele tem prazer em condenar pecadores para o inferno. Então, John Wesley vem dizer que esse não é o Deus cristão. E ele, inclusive, começa a publicar uma revista chamada de Revista Arminiana. A teologia arminiana ela é o contraponto do calvinismo, dizendo que, apesar de Deus ser soberano, de ele ter a prerrogativa de poder escolher quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, ele não faz isso de forma prévia, mas ele dá ao ser humano o direito de escolha e o direito de decidir se aceitará a salvação ou se recusará essa graça de Deus. Então, Wesley ele passa a escrever essa chamada Revista Arminiana como forma de combater a teologia calvinista. E, posteriormente também, muito embora Wesley tenha tido a sua experiência do coração aquecido em um grupo dos irmãos moráveis, ele passa também a ter um problema com os moráveis por acreditar que, apesar do culto dos moráveis ser um ótimo culto, mas o Wesley passa a perceber que eles são entusiastas. Então, o culto deles era um culto de muito êxtase, de muita experiência, mas que depois do culto eles não tinham ações práticas que buscassem transformar a vida das pessoas e que buscassem transformar as sociedades. Então, Wesley também passa a combater esse tipo de entusiasmo que acontece no culto, mas que não tem reflexo na vida diária. O Wesley ele enfatiza a experiência, mas como aconteceu na sua própria vida, ele passa a pregar que essa experiência ela precisa ter um reflexo na vida diária e na vida cristã. Os irmãos Wesley, então, eles passam a desenvolver a missão dos metodistas a partir de pequenos grupos.
Por quê? A partir da chamada experiência do coração aquecido, John Wesley ele passa a pregar nas igrejas anglicanas, nas quais ele era convidado, e ele passa a exortar a igreja anglicana por causa dos problemas que ela denunciava, principalmente na restrição do acesso aos pobres, das pessoas mais pobres. Então, Wesley passa a denunciar o pecado da igreja, passa a denunciar o pecado dos pastores, que eram coniventes com as pessoas que compravam a sua influência dentro das igrejas, e ele passa a ser proibido de pregar dentro das igrejas. Ele passa a ser perseguido pelos bispos, e cada vez mais as portas das igrejas anglicanas elas são fechadas ao Wesley, e ele não pode pregar dentro dessas igrejas. Então, após esse acontecimento, que ele sobe em cima do túmulo de seu pai e declara talvez a sua mais célebre e mais famosa frase: se vocês não vão mudar uma paróquia, não há problema. A partir de hoje, o mundo é a minha paróquia. O Wesley passa a entender que a sua missão ela deve ser realizada a nível de sociedade. Ele não tem uma igreja, uma comunidade de fé propriamente dita para cuidar, mas ele passa a cuidar das pessoas que estão à mercê e que estão à margem da sociedade. Então, a missão dos metodistas, ela passa a se desenvolver a partir daquilo que nós chamamos de classes, que são os pequenos grupos metodistas. Então, grupos de 10 a 15 pessoas, eles passam a se reunir, sempre sobre a liderança de uma pessoa que era treinada por Wesley, a princípio. Quando o grupo começa a crescer, Wesley passa também a formar líderes que pudessem formar outros líderes, e o grupo dos metodistas ele começa então a crescer e a se expandir nessa Inglaterra do século XVIII. Os grupos metodistas eles tinham a missão de não somente pregar a palavra, não somente trazer o estudo daquele encontro, como eles tinham também a missão e a tarefa de zelar uns pelos outros. Então, se existia alguém que passasse necessidade dentro daquele grupo, Wesley pregava que era obrigação daquele grupo fazer uma coleta comunitária para que aquela família, aquela pessoa, ela pudesse ser sustentada enquanto fosse necessário. Então, o grupo ele tinha essa missão de cuidar da vida das pessoas, de cuidar, literalmente cuidar, e não só no sentido de fuxicar a vida um do outro, mas de realmente promover ali uma espécie de cuidado, de assistência aos participantes metodistas. Então, era muito comum dentro dos grupos metodistas essas coletas, não só de dinheiro, mas também coletas de agasalho, coletas de alimentos, de forma que as famílias elas pudessem ser assistidas. Como o álcool, lembram lá, quando nós falamos da Revolução Industrial, o alcoolismo ele passa a ser um problema muito grave, como na Inglaterra do tempo de Wesley, existem muitas pessoas que se encontram embriagadas e dependentes do álcool, os irmãos Wesley eles tomam uma decisão radical. Era muito comum, e aliás é comum até hoje na igreja anglicana, que o membro da igreja anglicana, e tanto quanto os ministros da igreja anglicana, eles consumem a bebida alcoólica normalmente. Para os irmãos Wesley, isso vai se tornar um problema. Eles fazem a decisão de não mais consumirem bebida alcoólica. Então, eles se tornam abstêmios do álcool, e eles continuam consumindo somente o vinho da Santa Ceia. Naquele tempo, eles ainda não tinham esse entendimento que nós temos de que o vinho também pode ser entendido como um suco de uva natural. Então, os irmãos Wesley, eles se tornam abstêmios do álcool. Tá, ok? E dentro dessa realidade, eles passam, então, a não mais consumir a bebida alcoólica e a proibir aos metodistas que também façam o consumo dessa bebida alcoólica. Então, os metodistas, eles não consomem álcool, eles não bebem álcool, e os irmãos Wesley, eles passam, inclusive, a publicar cartilhas de instrução, para que os metodistas, eles não continuem consumindo álcool. E eles continuam, então, nessa luta e nesse engajamento
na causa dos pobres, das pessoas que precisavam de mais assistência, das pessoas que estavam excluídas da igreja de seu tempo. Eles passam a se engajar cada vez mais nessa realidade, e o grupo dos metodistas, então, se torna um grupo marcado por essa assistência às pessoas que não tinham acesso às igrejas da época. É interessante a gente perceber que o dinheiro que o Wesley ele recebeu durante toda a sua vida, enquanto pesquisador da Universidade de Oxford, ele passou a investir na missão dos metodistas. Então, por exemplo, o Wesley adquiriu uma antiga fábrica de fundição de ferro, ele reformou aquela fábrica com dinheiro próprio e a transformou na primeira casa de pregação dos metodistas, um lugar onde os metodistas podiam se reunir para poder cultuar a Deus. Wesley também lidou com outra realidade. Depois que a sua pregação e a sua missão ela se intensificou, ele passou a pregar 3 sermões diários, e um desses sermões diários, os quais ele pregava, era para os operários e para os mineradores que se encontravam, que chegavam cedo do trabalho, e o Wesley, antes deles chegarem para trabalhar, o Wesley se fazia presente para poder trazer uma palavra de esperança para aqueles trabalhadores, antes que eles pudessem começar o seu trabalho, e para que eles pudessem ter um dia de trabalho debaixo da bênção e da graça de Deus. Então, o Wesley ele prega toda manhã para os mineradores, para os operários, mas ele vai se dar conta de que os filhos daqueles operários, daqueles mineradores, eles não possuíam acesso à escola, ao ensino. Então, também utilizando o seu próprio recurso financeiro, o Wesley vai fundar a chamada escola que se encontra localizada em Kingswood, que é uma escola que está de pé até hoje, a primeira escola, a primeira instituição de ensino metodista, e o próprio Wesley ele vai dar aula nessa escola para aquelas crianças carentes. Então, a missão dos metodistas ela vai se realizando dessa forma, uma preocupação integral com o ser humano, preocupação com a sua espiritualidade, mas também preocupação com a sua realidade social, preocupação com os pequenos grupos, mas ao mesmo tempo preocupação com o acesso que as pessoas tinham ao alimento, às vestes, ao ensino, e a missão dos metodistas, então, ela vai se desenvolvendo de forma integral. No ano de 1791, John Wesley, ele morre, ele falece, sem nunca ter fundado a Igreja Metodista. Os metodistas, até então, eles eram um movimento que buscava restaurar não só a igreja na Inglaterra, mas que buscava restaurar a sociedade inglesa. Então, eles são um grupo de reforma, um grupo de santidade, e o Wesley, inclusive, dizia que a missão dos metodistas era reformar a nação, ou seja, o seu país, a sua localidade, a nação, em particular a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, o grupo dos metodistas ele é um grupo de santidade, é um movimento de santidade, é um movimento de renovação e é também um movimento de reforma. Mas a igreja metodista, propriamente dita, ela só vai ser fundada alguns anos após a morte de John Wesley, mais especificamente no ano de 1795. Tá ok? Eu não sei quanto tempo ainda tem, filho. Amém. Então, John Wesley ele falece no ano de 1791. Né? A gente vai tentar caminhar um pouco mais ágil agora, sem tantos detalhes,
Essa é uma aula que eu costumo dar em mais ou menos 3 horas, e a gente vai detalhando aqui e vai perdendo um pouco de tempo. Mas eu vou retomar aqui, e a gente vai tentar agilizar um pouco aqui. Perfeito. Então, nós retornamos aqui, né, para o surgimento do metodismo nos Estados Unidos. O que acontece? Algum tempo depois de terem retornado da missão na Geórgia dos Estados Unidos, eles retornam para a Inglaterra, e o George Whitefield, que era o líder que havia ficado no lugar deles, cuidando do metodismo na Inglaterra, ele é enviado para os Estados Unidos. E acontece que os Estados Unidos eles entram em guerra contra a Inglaterra, que é a chamada Guerra da Independência, e nessa Guerra de Independência, a Inglaterra ela dá um decreto. A Igreja da Inglaterra dá um decreto, lembrando que o líder da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana, é o rei ou a rainha da Inglaterra. Então, há sempre também uma intenção política dentro da Igreja. Então, diante dessa guerra, a Igreja Anglicana ela solta um decreto para que todos os ministros ingleses eles retornem para a Inglaterra e eles deixem os Estados Unidos. Diante dessa realidade, George Whitefield, que havia sido enviado como missionário para continuar cuidando do povo metodista, lá nos Estados Unidos, o povo que John Wesley havia começado o trabalho lá em 1737, ele faz um pedido para o Wesley, para que o Wesley ele possa enviar alguns pregadores metodistas. Por quê? Porque o povo metodista que estava lá nos Estados Unidos, eles estavam sem acesso à ceia, sem acesso ao batismo, sem acesso aos cultos. Então ele manda uma carta para o Wesley, solicitando que o Wesley possa enviar alguns pregadores que possam auxiliar no trabalho dos metodistas nos Estados Unidos. O Wesley, então, ele envia 2 jovens pregadores, o primeiro deles chamado Francis Asbury e o segundo chamado Richard Wright. Acontece que com o acirramento da guerra, a guerra ela vai se tomando um corpo cada vez mais sério. Então, todos os pregadores metodistas, inclusive o próprio George Whitefield, eles vão retornar para a Inglaterra e vai permanecer lá. O único pregador metodista que permanece nos Estados Unidos é Francis Asbury. Em 1783, a guerra ela chega ao fim. Há uma conclusão política, um tratado de paz entre os 2 países é assinado, os Estados Unidos se tornam um país independente da Inglaterra, e o Wesley, então, ele designa Francis Asbury para se tornar o seu assistente geral do metodismo nos Estados Unidos, na América. Acontece que, novamente, como só havia permanecido Francis Asbury, lembrando que Francis Asbury ele é um pregador leigo, ele não é pastor, ele não é ministro da Igreja Anglicana, ele é um pregador leigo metodista. Ele começa a relatar para o Wesley que a Igreja, a missão dos metodistas nos Estados Unidos, ela está sem clérigo. Os ministros anglicanos, eles não iam mais para os Estados Unidos, e eles não celebravam mais os cultos, não celebravam mais a Santa Ceia, não celebravam mais os batismos. Então, ele manda uma carta para o Wesley, relatando essa dificuldade, e o Wesley, então, ele vai enviar um outro amigo, um outro companheiro de ministério que ele havia feito ao longo da sua vida, chamado Thomas Coke. Thomas Coke, ele era o ministro da Igreja Anglicana. Então, Wesley ele vai nomear o Thomas Coke como superintendente do metodismo e vai autorizar o Thomas Coke, primeiro, a ordenar leigos em território americano, não na Inglaterra, a ordenar leigos em território americano, e vai dar autorização para que a Igreja Metodista seja fundada nos Estados Unidos, não na Inglaterra. Na Inglaterra, nós lembramos, John Wesley
Ele nasce, vive e morre como anglicano. Mas nos Estados Unidos, como o país já havia adquirido a sua independência da Inglaterra, Wesley ele dá a autorização para que seja fundada a Igreja Metodista. E ele, então, envia Thomas Coke com essa autorização de ordenar leigos de fundar a Igreja Metodista, e a partir disso que a Igreja Metodista ela possa se estruturar enquanto igreja nos Estados Unidos, porque a Igreja Anglicana já não estava presente naquela nação. Acontece que, chegando lá, Thomas Coke, contrário à vontade de Wesley, ele se autoproclama bispo da Igreja Metodista, e ele faz o mesmo com Wesley, que era um pregador leigo. Então, de manhã, o Wesley é ordenado diácono, poucas horas depois ele é ordenado presbítero, e no fim da tarde ele já é ordenado bispo. Então ele vai de leigo a bispo no mesmo dia, sem autorização, sem qualquer espécie de aprovação de Wesley. Então, eles, ao se encontrarem Thomas Coke e Francis Wesley, eles chegam ao acordo de que eles vão se tornar os primeiros bispos da Igreja Metodista nos Estados Unidos. John Wesley ele era totalmente contrário à ideia de que a Igreja Metodista tivesse bispo. Lembrando que o próprio Wesley ele foi perseguido pelos bispos e foi proibido pelos bispos de pregar dentro da Igreja Anglicana. Então, ele nunca quis que a Igreja Metodista tivesse bispos, mas ele sempre disse que a Igreja ela deveria ter superintendentes, que é o que ele havia autorizado Thomas Coke a se tornar na Igreja dos Estados Unidos. Wesley, então, ele escreve uma carta exortando Thomas Coke e Francis Wesley para que, pelo fato de eles terem se tornado bispos, e dizendo a eles para que eles abdicassem desse nome, que na visão de Wesley, na perspectiva de Wesley, eles haviam adquirido esse título de bispo simplesmente por pura vaidade. Então Wesley, ele escreve uma carta, inclusive dizendo o seguinte: vocês me chamem de patife, vocês me chamem de ignorante, me deem o nome que vocês quiserem, mas jamais vocês poderão me chamar de bispo. Eu não tenho tal vaidade, né? Com essa carta de repreensão que Wesley envia a Thomas Coke e Francis Wesley, eles vão cortar o nome de Wesley das chamadas Minutes Americanas, que era uma espécie de documento que dizia quem liderava e quem tinha influência na Igreja Metodista dos Estados Unidos. Então, a partir dessa repreensão de Wesley a Francis Wesley e Thomas Coke, eles cortam a sua influência da igreja e declaram que Wesley já está muito velho, já está ultrapassado e não deve ter mais qualquer espécie de influência na Igreja Metodista, chamada Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos. Charles Wesley também, quando fica sabendo que os Francis Wesley e Thomas Coke se tornaram bispos, ele, que era um músico e era um poeta, ele escreveu um poema sobre esse assunto, dizendo o seguinte: os bispos são feitos com tanta facilidade pelo capricho de homem ou de mulher. Wesley impôs suas mãos sobre Coke, mas quem impôs as mãos sobre ele? Wesley. E aí ele escreve ainda mais sobre a ordenação de Wesley. Conta-se que um imperador romano, de seu cavalo favorito, fez um cônsul, mas Coke faz outras coisas. De um asno, ele faz um bispo. Então, é o decreto que Charles Wesley dá sobre a sua opinião sobre Wesley ter se tornado bispo, inclusive chamando aí de asno. Acontece que, de toda forma, os metodistas eles adquirem um sucesso, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Aqui está dizendo sobre o sucesso do metodismo na Inglaterra, mas aqui seria nos Estados Unidos, tá? Então, quando Wesley chegou nos Estados Unidos, havia 1.160 metodistas, e quando ele morreu em 1816, havia mais de 200 mil metodistas nos Estados Unidos. Há um historiador do protestantismo nas Américas que diz que aonde um arbusto balançava naquele tempo de Francis Wesley nos Estados Unidos, então onde houvesse o chacoalho de um arbusto, de duas uma, ou era um urso ou era um metodista, né? Porque os metodistas começaram a crescer e a tomar muito corpo também nos Estados Unidos. A partir disso que os metodistas, vindo dos Estados Unidos e não da Inglaterra, eles vêm para o Brasil,
no ano de 1835, chega no Rio de Janeiro no dia 18 de agosto. Em 1841, foi encerrada a primeira missão metodista, por falta de recursos financeiros, essa missão que veio dos Estados Unidos, e nesse período, então, é que chegou ao Brasil o trabalho congregacional e o presbiteriano. Então, os congregacionais e os presbiterianos consideram que eles chegaram ao Brasil antes de nós, porque o nosso primeiro trabalho ele foi encerrado. E só em 1867 que o trabalho metodista no Brasil ele vai ser reaberto. Em 1879, é formada a Igreja Metodista no Rio de Janeiro, no Catete. Em 1881, é formada a Igreja Metodista em Piracicaba, fundada por Martha Watts, também um colégio piracicabano que deu posteriormente origem também à Universidade Metodista de Piracicaba. Em 1883, o trabalho metodista é expandido para o norte do país. Em 84, é formada a Igreja Metodista em São Paulo, onde hoje se encontra a Catedral Metodista de São Paulo, e também em Juiz de Fora, uma cidade que está aqui em Minas Gerais, próxima de mim. E em 1886 é criado o primeiro jornal evangélico do país, que é o Expositor Cristão, que está aí, inclusive, em vigor até hoje. São 134 anos de história do Expositor Cristão. Os metodistas no Brasil eles são muito perseguidos pelos católicos. Os católicos vão dizer que os metodistas são uma seita, vão dizer que nós somos usados pelo diabo. Então há uma perseguição muito forte do catolicismo, não só contra a igreja evangélica, mas especificamente contra os metodistas. Eles, inclusive, conseguem, a igreja católica consegue, um decreto imperial, lembrando que aqui o Brasil ainda é Brasil Império, proibindo as igrejas evangélicas, e a igreja metodista inclusa, de terem nas suas igrejas cara de igreja. Então, a igreja evangélica não podia ter cruz, porque eles entendem que cruz é coisa de católico. Os ministros evangélicos não podiam usar vestes sacerdotais, porque eles entendem que as vestes são coisas de católicos. As igrejas evangélicas elas não podem ter torre de oração, porque eles entendem que a torre ela é coisa de católico. Então, eles tomam uma prerrogativa de descaracterizar as igrejas evangélicas para que elas não tenham cara de igreja. É isso que acontece com a igreja metodista e é esse movimento, inclusive, que vai tomando corpo no nosso país e que esse movimento que reflete até hoje, onde igreja não tem mais cara de igreja. Mas nós vemos até hoje muitas igrejas que são feitas em galpões, são feitas em garagem, e o estudo começa com esse decreto imperial por uma aliança com o catolicismo. Em 1889, a Igreja Metodista ela foi reconhecida oficialmente pelo primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ela foi reconhecida oficialmente a Associação da Igreja Metodista. A Igreja Metodista é reconhecida como órgão oficial dentro do Estado brasileiro e ela recebe aí a chancela para poder seguir normalmente as suas atividades. Mas ela ainda é dependente financeiramente, inclusive, dos Estados Unidos, ainda é dependente dos missionários norte-americanos. Os bispos que cuidam da Igreja Metodista, eles ainda são bispos dos Estados Unidos, e é só no ano de 1930 que começa o processo de autonomia da Igreja. A Igreja Metodista no Brasil ela passa a buscar a sua independência, no ano de 1930. E só em 1934 que foi eleito o primeiro bispo propriamente brasileiro, que é o bispo César da Corte Filho. E eu creio que por aqui a gente pode encerrar. Eu quero, agora, nesse momento, abrir espaço para perguntas, para dúvidas, para comentários, para que a gente possa conversar mais alguns minutos sobre esse tema da formação dos metodistas, tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, e também aqui em território brasileiro. Consigo. Estou abrindo aqui já. Perfeito.
já consegui ver aqui. Então, a primeira pergunta é a pergunta da Sônia Maria. Como estudioso do metodismo, como você vê a igreja hoje? Estamos nos distanciando da nossa herança? O que acontece, Sônia? Todo o processo histórico ele vai gerar mudanças, né? A igreja ela tem também o desafio, como aconteceu no tempo de Wesley, de se adaptar à sua realidade, de se adaptar às demandas da sociedade, né? Então, em alguns pontos, é verdade, nós estamos nos distanciando da nossa herança, especificamente no Brasil, nós temos um crescimento muito forte da teologia batista e da teologia pentecostal, e muitas vezes nós, metodistas, também acabamos influenciados por essa teologia. Então, é necessário que, ao olhar para a nossa história, para a nossa herança, que nós possamos também resgatar um pouco dos nossos princípios, da nossa crença, do nosso entendimento teológico, situações que nós não podemos abrir mão, como, por exemplo, do batismo infantil. A Igreja Metodista, ela crê no batismo de criança, nós cremos que é direito da criança ser batizada, e, de fato, nós não podemos nos distanciar desse princípio. Então, assim, a sua pergunta, eu não tenho uma resposta nem que sim, nem que não. Em algum ponto, eu considero ser necessário que a gente se reinvente, se reinterprete, para que a gente possa atender às demandas da nossa sociedade de hoje, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente não pode descartar tudo. A gente precisa, sim, manter a nossa herança, manter a nossa teologia, manter as nossas marcas, né, principalmente a marca do equilíbrio metodista. Ele nunca vai nem para um extremo, nem para o outro, em qualquer assunto, seja de assunto religioso, seja de experiência, seja de política. Nós nunca escolhemos os extremos, nós sempre buscamos e primamos pelo equilíbrio. Outra pergunta, a pergunta da Andréia Ângela. Existem diferenças entre as igrejas metodistas da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Brasil? Entre as igrejas da Inglaterra e dos Estados Unidos, Andréia, a primeira diferença, a diferença mais marcante, é que na igreja metodista da Inglaterra, mesmo depois da morte de Wesley, ela não tem bispo. A Igreja Metodista na Inglaterra, ela nunca admitiu para si a existência de bispos. O que acontece? Ano a ano, é eleito na Igreja Metodista na Inglaterra um presidente, que inclusive pode ser um membro leigo da igreja, e durante o período de um ano ele vai liderar a Igreja Metodista na Inglaterra. Nos Estados Unidos, como nós vimos, a igreja ela já adquire para si bispos, e a missão que nós vamos receber no Brasil não é a missão dos metodistas ingleses, mas é dos metodistas norte-americanos. Então, por isso é que nós também temos bispos. Tá? Nós recebemos o metodismo norte-americano e não o metodismo inglês. Em termos teológicos, existem poucas diferenças, né? Mas a herança wesleyana ela é a mesma, nosso entendimento teológico, a grosso modo, tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, como no Brasil, ele continua sendo o mesmo. O José Maurício está perguntando por que o povo pobre não tinha acesso à igreja. Bom, José Maurício, justamente por causa daquele processo que eu expliquei, de que os ricos eles passam a ter muita influência dentro da igreja. Então, como a igreja ela passa, de certa forma, e a gente pode fazer essa crítica, a se corromper, a aceitar o dinheiro de quem comprava no banco, só quem podia sentar naquele banco era quem tinha a chave, ou seja, só os membros daquela família que compraram a chave de acesso àquele banco podiam acessar a igreja. Então, os pobres eles vão ficando cada vez mais excluídos da igreja. Né? Os pobres eles vão ficando cada vez mais distantes do acesso aos cultos e do acesso à administração dos sacramentos, à pregação da palavra, justamente por não terem dinheiro e justamente pelo grande índice de desemprego que surgiu na Inglaterra nesse período da Revolução Industrial. Como a máquina vai substituindo o trabalho humano, cada vez mais há desempregados, cada vez mais a gente pobre, gente sem recurso financeiro, e cada vez mais pessoas que não podiam comprar os bancos da igreja, que não tinham influência econômica na vida da igreja, que não tinham como entregar ofertas de serviços
na vida da igreja, e muitos pastores que se corromperam durante aquele período, eles vão relegando essas pessoas exatamente para fora das igrejas. Então, por esse motivo, que o povo pobre ele passa a ser privado do acesso à igreja. A Andréia está fazendo outra pergunta. Por que parte dos católicos consideravam como seita? Então, o que acontece é que essa é uma estratégia de perseguição da Igreja Católica. Nós precisamos lembrar que a Igreja Católica, durante o período do Brasil Império, ela é a religião oficial do Brasil. A religião oficial da nação brasileira é o catolicismo romano. Então, quando começam a chegar os missionários evangélicos, e eles começam a pregar, e começam a tirar adeptos e membros da Igreja Católica, a Igreja Católica começa a perseguir esses evangélicos, essas primeiras igrejas evangélicas, e propriamente os metodistas, ela vem chamá-los de seitas, né? Mas é uma simples estratégia de perseguição para poder dizer que quem não pensa como ela, que quem não é católico, é uma seita. A Igreja Católica até hoje, ela acredita que não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é assim que nós metodistas acreditamos, né? Aliás, nós nem acreditamos que só os metodistas serão salvos. Nós acreditamos, como Wesley passou a acreditar, que a salvação se dá pela graça, mediante a fé, e que isso é dom de Deus, e não depende de placa denominacional. Então, a Igreja Católica, chamada os metodistas de seitas, foi uma simples estratégia de perseguição para que ela não perdesse a sua autoridade e a influência que ela tinha na nação brasileira. Qual o nome dos primeiros missionários que vieram para o Brasil? Maria Geralda, eu não tenho acesso a esses dados históricos, tá? Eu vou ficar te devendo. A gente pode fazer uma pesquisa mais apurada sobre o nome desses primeiros missionários, até porque eles não tiveram êxito na missão e precisavam retornar para os Estados Unidos. Mas a gente pode fazer uma pesquisa apurada e procurar saber se a gente consegue descobrir. Eu, particularmente, desconheço o nome desses primeiros missionários. A Jéssica está dizendo, o livro Metodismo é uma ótima leitura para quem quer começar uma leitura sobre a história do metodismo, assim como o Diário de John Wesley. Eu, particularmente, para quem quer conhecer a história do metodista, eu recomendo esse livro aqui, O Wesley e o Povo Chamado Metodista. Esse livro ele foi escrito pelo Dr. Richard Heisenhower, que é, na atualidade, o maior pesquisador em metodismo do mundo. John Wesley, nos seus registros, ele havia deixado um diário que foi registrado em códigos, e só o Richard Heisenhower ele conseguiu decifrar esse diário em códigos de Wesley. Só o Wesley tinha conhecimento. Ele escreveu em códigos para que os seus inimigos não tivessem acesso e ninguém ficasse sabendo das coisas particulares da sua vida. E só o Richard Heisenhower conseguiu decifrar esse diário em códigos de Wesley. Então, esse livro do Dr. Richard Heisenhower é o melhor livro sobre a história do povo chamado metodista. Se você quer conhecer a fundo, você pode adquirir esse livro. Ele está com uma capa nova agora, uma capa em tom marrom, mas o conteúdo do livro é o mesmo. E você pode perguntar aí para o pastor Felipe como você faz para poder adquirir esse livro, e tenho certeza que vai ser muito edificante na sua vida. Eu creio que não temos mais nenhuma pergunta. Então, eu quero agradecer a você que participou conosco hoje pela manhã, agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que eu tenho aprendido também sobre a história do povo metodista. Agradecer ao pastor Felipe pelo convite, agradecer à Igreja Metodista de Santa Luzia e agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui na aula dessa manhã. Que Deus possa abençoá-los e que o nosso povo metodista ele possa continuar crescendo em santidade e continuar crescendo na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.
Ei, som, agora deu. Pessoal, então nós chegamos ao final. Eu acho que agora o som voltou. Tinha dado um probleminha aqui. Nós queremos agradecer ao pastor André. Pastor André, muito obrigado pela contribuição, pela gentileza. Eu espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para todos vocês de casa. E como eu falei, o pastor André é realmente muito estudioso desse tema e ele disponibilizou para nós, gentilmente, uma apostila com uma síntese desse conteúdo, uma apostila muito rica, muito bem preparada, e você pode ter acesso a essa apostila, assim como os slides desta aula, e um material extra também com relação à história da igreja, à história do movimento, na descrição desse vídeo. Está disponibilizado para você, basta acessar aí a descrição do vídeo e você vai conseguir acessar uma pasta online onde você pode fazer o download desse conteúdo, tá? A apostila do pastor André, os slides e também o material extra. Pastor André, muito obrigado pela gentileza, tá? Eu espero que para você também tenha sido uma experiência boa, mesmo na distância, a gente poder compartilhar esses conhecimentos, tá? Perfeito, pastor Felipe. Eu agradeço mais uma vez. Foi um privilégio totalmente meu de poder estar aqui nessa manhã, ministrando esse estudo. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos. Amém. Deus seja abençoando a sua vida, da lei, da igreja. Vocês estão sempre em minhas orações. Amém. E leve o nosso abraço à sua igreja, família, e com certeza teremos outras oportunidades, viu? Vou explorar muito de você, viu? Amém. No bom sentido, e agradecendo a Deus pela sua vida, tá? Deus abençoe, então. Um abraço, André. Um abraço, pastor Felipe. Gente, então nós chegamos ao final do nosso primeiro encontro do Fundamentos, módulo 2. Eu espero que tenha sido uma experiência maravilhosa para você, para sua família. Creio que foi um tempo proveitoso para nós. E o meu coração se alegra muito de termos tido essa oportunidade. Tivemos alguns percalços técnicos aqui, mas graças a Deus acho que deu certo. Vamos dizer, entre mortos e feridos sobrevivemos. Então nós agradecemos a você e queremos encerrar esse momento agradecendo a Deus com uma oração, apresentando a Deus e pedindo que esse conteúdo realmente nos ajude. Como a Leide falou na abertura, é muito importante para nós conhecermos a nossa própria história, termos uma noção mais nítida de onde nós viemos, de alguns temas. E o pastor André lançou aqui algumas questões importantes, porque ao longo dos nossos próximos encontros, que você sabe, serão 8 encontros, então hoje foi o primeiro, nós teremos mais 7 encontros, vamos discutindo alguns temas importantes e questões que apareceram já hoje, questões importantes e fundamentais. Então espero que tenha sido proveitoso para você e no próximo domingo, às 9 horas, nós teremos a nossa segunda aula, que será o caminho da salvação. Como é que nós, metodistas, entendemos a realidade da salvação na nossa vida, tá? Aproveito para reforçar que teremos a nossa live da oração hoje, às 19 horas. Então, daqui a pouco enviarei para vocês o link, mas será exibida nesse mesmo canal. Então, aguardamos vocês para esse tempo de oração, tempo de celebração ao Senhor. E, mais uma vez, acesse o link que está disponível na descrição do vídeo para você ter acesso a esse material de complemento ao conteúdo. Como nós sabemos, uma hora e pouco é impossível para esgotar um tema tão rico quanto esse, mas a ideia era começar já a lançar alguns pressupostos para as nossas próximas conversas, tá? Então nós vamos agradecer ao Senhor em oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa experiência, por esse momento. Mais uma vez pedimos ao Senhor pela vida do pastor André. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho, que com grande zelo, Deus, esteve conosco nesse momento, apresentando, Deus, parte das suas pesquisas, parte da sua vivência pastoral. Obrigado porque o Senhor nos permite, Deus, experimentar momentos assim. Que o Senhor nos guarde nesse tempo, no nosso restante de dia, e mais logo, Deus, enquanto estaremos juntas, reunidos mais uma vez, em oração, em celebração ao Senhor. Guarda a vida do pastor André, a sua família, a sua casa, a sua igreja, a sua vocação,
E nós te agradecemos por isso, ó Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês então, e nós agradecemos pela presença e daqui a pouco nós estaremos reunidos mais uma vez, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.